Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Vamos receber a poderosa palavra de Deus. Vocês estão animados para 2024, gente? Essa é a última semana do ano. Aproveita ela, vai viver ela bem. Tá bem? Vai viver mesmo. Vai, pinta o cabelo, faz alguma coisa. E sei lá, faz alguma coisa diferente. Isaías capítulo de número 9. Vamos aproveitar o clima do Natal. Eu não sei se eu quero pregar para você essa manhã. Eu quero abrir meu coração daquilo que Deus ministrou ao meu coração nessa palavra. Eu quero dilatar minha vida, minha alma e me mergulhar com você nesse extraordinário texto que fala sobre esse tempo, esse momento do nascimento de Jesus, do Natal. E eu gostaria que a gente pudesse extrair algumas lições preciosas aqui e a gente poder compreender que esse sentido da palavra, principalmente o da palavra, não esse mentiroso que a gente vê para fora, mas esse sentido da palavra tome conta do nosso ser, que a gente mergulhe a nossa vida nele. Diz assim o versículo 1: mas para a terra que estava, observa o verbo, estava aflita, não continuará a obscuridade. Isso aqui é uma promessa. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulão e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, tornará glorioso. Eu vou dizer uma coisa para você: algo vai se tornar glorioso na tua casa e na tua vida. Levante a mão, pode, diga assim: o glorioso está chegando. 2024 será glorioso. Uau! O povo que andava em trevas viu grande luz. Não viu uma luz, viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegre-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste, que tem motivo essa alegria, tem razão. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Tem coisas na sua vida que nesse passado marcante, sangrento, de dores, de mágoas, de tristezas, viu, Carol? Queima elas e viva o novo de Deus. Vai jogar para o pasto isso. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os teus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém. Pai, muito obrigado por esta manhã. Obrigado pelo cuidado do Senhor para com a gente. Obrigado pela sua bondade maravilhosa. Obrigado pelo teu Espírito que se move neste lugar. Pedimos e invocamos que a presença do Senhor tome conta do nosso ser, da nossa mente, das nossas emoções e toque as nossas vidas. Abençoe aqueles que nos assistem em suas casas agora, que a tua mão cerque a vida deles e os abençoe. Quantos estão viajando agora, que o Senhor os guarde e os abençoe, no nome precioso de Jesus. Oramos pelo restabelecimento da saúde da Tainá. Oramos, ó Deus querido, pedindo que o Senhor coloque as mãos sobre aqueles que porventura se encontram enfermos, que a boa mão do Senhor se manifeste e que as promessas desta palavra se manifestem sobre todos nós,
nós estamos abertos para receber tudo quanto vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, a essência de todos nós é vivermos uma vida de paz, saúde e prosperidade. Ninguém nasce acordando pensando assim: ai, como é que eu vou fazer para ser um derrotado hoje? Ai, esse sol brilhando, acho que hoje é um dia ótimo para eu viver uma vida desgraçada. Ninguém pensa isso. Todo mundo acorda pensando: hoje vai ser diferente. A esperança se renova. Você pensa coisas novas, você planeja coisas novas, você projeta coisas novas. Quando a gente vive num ambiente como nós estamos vivendo no Brasil, ou em nossa vida, nossa casa, a gente tem assim uma esperança muito mais viva, né? A verdade é que todos nós temos uma esperança muito seletiva. Por que eu digo esperança seletiva? Porque a gente vive muito daquilo que aparentemente se mostra. Se o governo é bom, se o índice da bolsa sobe, se a situação está mais favorável, nós temos uma esperança de que vai ficar bom. Mas você sabia que o crente não pode viver assim? O crente não deve viver por aquilo que está acontecendo no mundo lá fora. Você tem um Deus que está acima de todas estas coisas. Você tem um Deus que supera todas as coisas. Nós temos um Deus que está acima de tudo, de todos. Ele é Senhor absoluto. Ele cuida do seu povo, da sua igreja. Você leu o livro de Hebreus capítulo 6, a Bíblia diz que Deus quis mostrar-se mais firmemente aos herdeiros da promessa. Quando você entrega a vida para Jesus, você faz parte de um povo seletivo de Deus. A Bíblia chama você de menino dos olhos de Deus, um povo cuidado pelo Senhor. Deus conhece você pelo nome, você ergueu a sua voz no meio de uma multidão. Deus conhece a sua voz. Deus sabe quem você é, Deus cuida de você, Deus se importa com você, Deus tem o melhor para você. Então nunca permita que a sua esperança seja muito seletiva, no sentido de: se está bom, eu acredito que vai ficar melhor, vai ficar bom. Não, se está difícil, está complicado, não importa, eu acredito que as coisas podem melhorar. Porque você foi chamado, criado para viver o melhor que Deus tem na sua vida. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Deus cuida de você. Deus se importa com você. Deus ama você. Deus quer levar você ao melhor que Ele tem. Deus quer levar a sua vida a um caminho mais novo, renovado, abençoado, próspero, em todos os sentidos. Todos os sentidos. Ele quer isso. Quando eu falo isso, eu falo assim que quando a gente olha para esse texto, ele faz aplicação a um lugar, a uma geografia. A terra de Zebulon, de Naftali, Galileia dos gentios. Esse lugar aqui é um lugar difícil. Mas difícil mesmo. Pensa num lugar azedo, complicado. Quando os filisteus deixaram, Israel na verdade foi dividido em 3 partes: na Judéia, Samaria e Galileia. Então essa Galileia é uma região muito sofredora. Havia guerras, um problema social e espiritual. E os filisteus, quando deixaram de ser os ferrenhos inimigos de Israel, a Assíria e a Babilônia começaram a atacar e deixou um rastro de violência, de guerra. Esse povo é uma região marcada por muita obscuridade, muita dificuldade. A Galileia. Quando a gente olha para o texto, a gente vai observando que essa obscuridade difícil, vivia em trevas, região da sombra da morte. Por quê? Porque ela era marcada pelo menos por 3 coisas: social, espiritual e as guerras. Isso trouxe para eles uma região que não tinha valor, não tinha importância nenhuma. Deus pega essa região, talvez uma das regiões mais difíceis e complicadas,
e manifesta um propósito e um plano ali. Talvez essa região, ela pode ser muito parecida com a gente. Ela pode ser muito um retrato da vida humana, quando está fora da presença de Deus e longe dos caminhos de Deus. Atacado. O inimigo deixa e o outro passa a tomar conta e oprime e leva para o cativeiro, como os babilônios fizeram com eles. Os primeiros a serem levados para o cativeiro foram os galileus. Essa região aqui, uma região que não tinha valor, a terra não tinha valor, as coisas não tinham valor. A guerra, você imagina a guerra, quando a gente não tem uma ideia muito real, porque a gente não sabe o que é guerra, a gente sabe pela televisão, mas se a gente pudesse entrar agora lá na região de Gaza, de Israel, da Ucrânia, sabe, da Rússia, e ver os ataques, os mísseis, gente sentada e o míssil passando, míssil caindo, hospitais sendo atacados, gente morrendo, gente morta. Imagina aquela desgraça, aquela coisa destruidora, prédios destruídos, lugares destruídos, hospitais destruídos, crianças morrendo, fome, não tem água, não tem comida. É uma situação, desculpa a expressão, desgraçada, tordoada, difícil. É o que uma guerra causa. Os primeiros que foram levados cativos quando a Babilônia invadiu foram os galileus. Então você imagina como que isso traz problemas. O aspecto social, eles não tinham valor, a terra não tinha valor. Ninguém, estou vendendo um terreno lá na minha terra. Na onde? Na Galileia. Não, cara, Galileia, eu vou comprar terreno, não. Pra você ter uma ideia, abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 9, versículo 12. 2 Reis, capítulo 9, versículo 12. Olha só, Salomão dá a Hirão umas terras, ou algumas coisas que haviam naquele lugar. E a Bíblia diz assim, olha: mas eles disseram, é mentira, agora fazem-nos sabê-lo, e pedimos então, não, acho que é 2 Reis eu falei, é 1 Reis 9:12, desculpa meu irmão. Sai o Hirão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera. O rei foi tudo entusiasmado. Quando ele chegou lá para ver as terras, ele falou assim, olha lá o versículo 2, porém elas não lhe agradaram. Versículo 13, pelo que disse, que cidades são estas? Que lugar horroroso é esse, meu irmão? Chamaram terra de Cabul até hoje, ou seja, terra seca, isso não dá nada. Tipo assim, o Hirão falou assim, Salomão, você deu um presente de grego, isso aqui não vale nada. Isso não presta. Então todo mundo que falava daquela região, era a região que não valia nada, não tinha valor nenhum, não tinha valor social, não tinha nada, era uma situação absurda, azeda e complicada. A Bíblia diz que esse povo sofreu com guerra, sofreu com o aspecto social, que é isso que eu acabo de falar, e sofreu um aspecto espiritual. Era uma região nebulosa, de escuridão, de trevas, sem luz, sem vida, região da sombra da morte. A Bíblia chega a dizer isso. Você imagina você viver num lugar desse? Você imagina você viver num lugar desse? Tinha esperança nenhuma. E Deus pega esse lugar, que pode representar muito a minha e a sua vida, que talvez um dia estava atacado por tantas áreas da vida, jogados, caídos, e a gente está vivendo agora uma época, lógico, não é essa data aqui no Natal, que Jesus nasceu, não, mas queridos, ele nasceu, Jesus nasceu, e a gente precisa ter essa percepção, olha, eu preciso de Jesus, porque Ele é esse menino que nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu preciso desse Jesus, porque Ele mudou a história do lugar. Quando Cristo chegava, uma promessa estava sobre aquele lugar. Havia uma promessa, tem uma promessa sobre a tua vida, tem uma promessa sobre a tua vida sobre o ano de 2024, tem uma promessa sobre a tua família, tem um propósito para essa família.
tem uma promessa para essa empresa, para os seus negócios. Você crê nisso? Diga assim: eu recebo toda promessa e palavra de Deus para a minha vida, minha família, os meus negócios. Querido, se você tem uma palavra de Deus, ela vai se cumprir. Não importa o estado, não importa a condição, não importa como está a situação. O profeta disse: um menino nos nasceu, e quando esse Cristo chegar, a história vai mudar. Jesus chegou e a história muda. Você sabe que às vezes a gente precisa entender que Jesus precisa chegar de fato na nossa vida. Jesus chegou, mas chegou mesmo. Você permitiu, abriu para ele entrar. Você possa a partir de agora falar assim: olha, quero que Jesus venha trazer tudo que ele tem para a minha vida. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus chega, quando o Cristo chegar, a história vai mudar. E algumas lições eu gostaria de tirar aqui. Primeira delas: o sofrimento e a angústia tem tempo para acabar. Olhe bem isso. Quando Cristo chega, o sofrimento e a angústia tem tempo para acabar. Porque observa o versículo 1: a terra que estava aflita, ou seja, não vai durar para sempre. Eu vou dizer uma coisa para você: toda a aflição não vai durar para sempre. A você que está em sua casa, a aflição não vai durar para sempre. Porque quando Cristo chega, as coisas vão mudar. Salmo 35 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Livro de Cantares, capítulo de número 2, versículo 12, diz que o tempo de cantar chegou. Amém? Por quê? Porque Cristo, quando chega, ele vai mudar o ambiente, ele vai mudar a história do lugar, porque ele chegou. Então é hora da gente entender que o sofrimento e a angústia não é para sempre. Como eu disse no comecinho desta mensagem, ninguém acorda de manhã pensando como que vai ser meu dia. Não, começa a pensar coisas boas, eu vou projetar coisas boas. Por quê? Porque tem um Deus que se manifestou, que veio, que se fez carne e habitou entre nós. Ele está vivo, ele ressuscitou, e a tua esperança tem que estar viva nele. Eu acho isso extraordinário, porque a palavra vai se cumprir. Mesmo que você vai andando e chorando, levando a sua semente, a Bíblia diz, a promessa de Deus é que você voltará colhendo os teus feixes, colhendo e com alegria. Por quê? Porque o Senhor chegou, meu amado. É interessante que quando a gente olha para Mateus capítulo de número 4, versículo 12, eu vou ler com você. Jesus entende o momento. Quando João Batista morre, no versículo 12, a Bíblia diz que Jesus diz assim: olha, ouvindo porém Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Daqui a pouco João vai morrer e tal. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Observe bem, todos os passos de Jesus foram muito bem calculados, porque ele está indo em direção ao cumprimento de uma promessa. Deus está indo em direção ao cumprimento de uma promessa sobre a tua vida. Eu vou dizer mais, há uma promessa chegando sobre a tua casa, há uma promessa chegando sobre a tua vida nesse tempo. Ela está indo em sua direção e a história vai mudar. Jesus vai exatamente para essa região. Ele vai deixar Nazaré. Por quê? Porque ele vai viver, ele vai ao encontro de uma promessa. Sabe, a gente precisa aprender a fazer isso na vida. Eu vou ao encontro de uma promessa. Eu estou indo ao encontro daquilo que Deus me falou. Querido, não tem nada mais gostoso, extraordinário você acordar pela manhã e saber que você tem uma palavra e você vai em direção àquela palavra. Aí o versículo 14 fala assim: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulão, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aleluia! Glória a Deus.
Por quê? Porque Jesus chegou. Porque Jesus veio. Segunda coisa, ele vai trazer luz. Quando se fala em luz, se fala em pelo menos 3 coisas. Primeira, direção. Nós éramos como ovelhas que não tinham pastor. Jesus vai trazer direcionamento. Resplandeceu-lhes a luz. Então a luz vai trazer direção para você. Eu venho declarar e profetizar para você nesta manhã: tem direção para a sua vida, porque a luz chegou. Segunda coisa importante, tem conhecimento. Onde é que o diabo governa? Quando há ignorância, a falta de conhecimento. Uma das coisas que está acontecendo com a igreja de Deus nesse tempo é o entendimento está sendo aberto e o povo está acordando, vivendo o novo de Deus, abrindo a sua vida para a revelação da sua palavra. Quando se fala em luz, está se falando em direção, em conhecimento e revelação. Queridos, é revelação. Quando a gente olha para o Sermão do Monte, onde é que ele foi falado? Exatamente na Galileia. Um dos maiores sermões de Jesus, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Jesus estava onde? Ali, na Galileia. Talvez a sua Galileia, esse lugar obscuro, de morte, de desesperança, de medo, de angústia, de sofrimento, está precisando de uma revelação de Deus. A revelação da pessoa de Jesus, da palavra de Deus para a sua vida. Amém? Outra coisa, 3 ferramentas do inimigo que Jesus vai quebrar, e a gente encontra isso nesse texto. Primeira delas, o jugo. Sabe o que é o jugo? Por isso que Jesus fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo. O meu, não o do inimigo. O jugo do inimigo, ele vai jogar sobre você uma canga. Quem morou em fazenda sabe o que é um jugo. Ele vai fazer você andar assim curvado, olhando para o chão. A Bíblia diz que o Senhor vai quebrar o jugo. Lá em Isaías capítulo 9 nós lemos sobre isso. Ele vai tirar o jugo do seu pescoço. Jugo fala de opressão, de gente andar de cabeça para baixa, gente que não olha para cima. Segundo, vai tirar a vara, ou que ferir os ombros, instrumento de aflição. Quanta gente hoje vive debaixo de um jugo, de aflição. O inimigo vai. E a terceira, o cetro. Cetro fala de autoridade e poder. Quanta gente estava sobre o domínio e o jugo das trevas. Às vezes a gente não entende o valor disso, mas se a gente olhar para a palavra de Deus, a gente vai ver que muitos na verdade estavam dominados pelas trevas. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2 vai falar sobre isso. Lucas 10, 19 vai falar sobre isso. Colossenses 1,13 fala sobre isso. Ele falou assim: olha, Ele tirou você do domínio das trevas, ou seja, você estava, e transportou você para o reino do Filho do seu amor. Jesus fez isso. Ele tira você do domínio das trevas e transporta. Você estava dominado pelas trevas. Então quando a Bíblia faz referência a esse texto, quando Jesus chega, Ele vai quebrar esse jugo do inimigo. Ele vai trazer um novo tempo para a sua vida. Jesus mudou a história do lugar. E eu tenho certeza, Jesus está mudando a história da sua vida. Ele mudou a história da nossa vida. E Ele continua mudando a história da nossa vida. Agora ouça bem uma coisa. O que está faltando, gente? Entrega. Domingo passado eu preguei sobre Zaqueu aqui. Eu falei que havia 2 grandes obstáculos na vida de Zaqueu. Um era pessoal e o outro era externo. E quais eram os objetivos desse obstáculo? Impedi-los de ver a Jesus. Ele resolve o problema daquilo que estava nele. Olha, isso aqui está faltando em mim, talvez fé, está faltando entrega, disposição, ousadia, está faltando entregar-me mais com toda a convicção, e está faltando ousadia de falar assim: eu tenho dificuldade, sou de pequena estatura, eu vou subir numa árvore. Gente, é gente que está disposta a falar assim: o que for preciso eu fazer para ver Jesus, eu vou fazer.
O obstáculo era externo, estava lá fora. E talvez é alguma pessoa que impede você de ver, é alguma situação. É hora de romper com aquilo e falar assim: eu vou buscar Deus. Que você comece 2024 dizendo assim: eu vou buscar a Deus, eu vou servir o Senhor, eu vou mudar a minha vida. Se a região da sombra da morte, esse vale terrível, essa Galileia dos gentios, lugar obscuro, sem vida, sem esperança, até o rei Irão falou assim: o que é esse lugar? Acabou, é terra seca, não vale nada, ninguém dava valor. Mas a promessa de Deus vai mudar. Por quê? Porque o menino nos nasceu. Sabe, a gente vai falar para muita gente amanhã, hoje, essa madrugada, a gente vai dizer Feliz Natal. Mas é Feliz Natal quando Jesus de fato nasceu na nossa vida. Feliz Natal é quando a gente olha para a nossa terra, essa Galileia dos gentios que vivia na região da sombra da morte, vivia nas trevas, não tinha valor social, era marcado por um inimigo que passava e assolava esse lugar. Quanta gente pisoteada, arrebentada, destruída, mas Jesus veio para quebrar o cedro do inimigo, vai para destruir esse poder das trevas e trazer para você um tempo novo, meu amado. Mudou a história do lugar, das pessoas. E quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, é tão interessante porque a gente olha para Jesus, a Bíblia diz que ele nasce em Belém, mas ele é chamado de Galileu. Ele podia ser chamado de belemita, ou podia ser chamado de judeu, mas ele é chamado de Galileu. De onde vieram os 12 homens que mudaram a história do mundo? Os 12 primeiros homens que eles chamam de apóstolos. Qual a região que eles viviam? Galileia. Ali da Galileia. Todos os 12 eram galileus. Um lugar obscuro, sem vida. Deus pegou gente dali e falou assim: vocês vão transformar o mundo. Talvez você olhe para a sua casa, para a sua família e diz: olha, não tem jeito, não tem saída, não tem mudança, isso aqui é difícil. Alguém já até falou: isso aqui é terra seca, rejeitou como o rei Irão. Mas Deus falou assim: eu vou transformar esse lugar num lugar maravilhoso. A gente olha para os 120 que estavam ali esperando a descida do Espírito Santo, eram galileus. A gente olha Jesus subindo aos céus, e a Bíblia diz que o anjo, quando os discípulos estão ali, o anjo vê, Jesus está subindo e o anjo vem e fala assim: varões galileus. Porque é um povo que persevera até o fim. Talvez um dia nós estávamos exatamente na mesma condição desse povo. Não tínhamos valor, não tinha importância. Alguém falava: é terra seca, isso não vale nada, isso não vai prestar, isso não tem saída, isso não tem jeito. Não tem até que o menino nos nasceu. Não tem até que Jesus chegue de fato. O dia que Jesus chegar, a história vai mudar. É o que precisamos entender na vida. Jesus tem que estar ali, presente. Ele entra no cenário da história. Ele entra para manifestar o cumprimento da palavra. Mateus capítulo 4, a partir do verso 12 que eu li. E quando ele chega naquele lugar, ele muda o ambiente e a história do lugar. Por quê? Porque o menino nos nasceu. Uma profecia se cumpriu. Tem palavras proféticas sobre a tua vida nesse ano de 2024. E elas vão se cumprir. Amém, gente? Quero que você fique em pé junto comigo, por favor. Eu gostaria de orar com você. Olha para o teu irmão e diga assim: você é uma terra de milagre. Deus tem promessa na tua vida. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção.
Eu quero declarar que Deus vai levantar gente no meio da sua família. Esse que você olhar e falar assim: pastor, olha, esse fulano aí isso aqui é uma Galileia dos gentios. Isso aqui não vale nada. Eu gostaria que você começasse a olhar para a sua família e falar assim: olha, se a minha família estava assim, a região que andava em trevas, nós não andamos mais em trevas, resplandeceu a luz. Isso é Natal, gente. Isso é Natal. Isso é o verdadeiro sentido do Natal, é Jesus nascer de fato. E quando ele nasce, Jesus não vai procurar as melhores, não, ele vai pegar a região que estava ali, uma promessa. Isso aqui era um osso duro de roer, era difícil de mudar. E a Bíblia diz que Jesus vai ali, e naquela região, ele mudou o ambiente do lugar, ele mudou a história. Eu olho para esse texto, e a gente fica pensando: meu Deus, o jugo que pesava sobre eles, a vara que os feria, quanta gente vive debaixo dessa opressão, o inimigo tentando, atacando, um jugo, colando um jugo sobre a pessoa, ela fica curvada, não olha para cima. Mas cetro, autoridade, o inimigo quantas vezes teve autoridade sobre a sua vida, sobre a sua casa, de oprimir, de judiar. Mas Jesus veio quebrar tudo isso, mudar essa história. Uma promessa se cumpriu. Tem uma palavra sobre a minha e sobre a sua vida. Deus olha para o versículo 5 e fala assim: apaga esse passado de roupa suja, de sangue, de marcas, de dor, de sofrimento, de angústia. Joga isso no pasto, põe fogo, porque um tempo novo nasceu. Porque o versículo 6 vai dizer: porque o menino nos nasceu. Por que eu vou jogar essa roupa, que era marca do sangue, marca do sofrimento, marca da dor, marca da luta, marca da tristeza, marca do luto, marca de tanta coisa? Pega essa roupa suja e pega ela e joga ela fora, joga no pasto, põe fogo, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os teus ombros, e o seu nome será maravilhoso. A gente vai dizer por muitas vezes em 2024: maravilhoso, maravilhoso. Você vai encontrar um conselheiro. Ele é conselheiro, ele é o Deus forte. Como a gente precisa entender isso. Eu não sou alguém que não tem Deus na vida. Eu não sou o Deus da minha vida. Eu não sou o dono da minha vida, não. Eu tenho um Deus. Sabe o que acontece comigo quando algumas coisas me afrontam? Situações, sejam elas quais forem, eu olho para mim e falo assim: ó, eu sou fraco. Eu falo aquilo que em 1 João 4,4 diz, né? Eu faço um trocadilho disso. Eu falo assim: ó, há um no mundo que é mais forte do que eu, mas há um em mim que é mais forte do que o que está no mundo. Eu tenho um Deus comigo, gente. Então, eu não vou me desesperar nunca, a menos que eu tire os olhos de Deus e vou ficar olhando para a circunstância, porque isso aqui é uma promessa, e ela se cumpriu. A terra de Zebulon e Naftali, a terra o gentil, a Galileia dos gentios, ela se tornou um lugar maravilhoso. Dali saíram gente que você jamais imaginaria. Imagina Pedro, Tiago, João, Alfeu, Bartolomeu, Tomé. Imagina esses homens simples. Qual é o seu endereço? Onde vocês viviam? Eu vivia na Galileia. Era ali, Galileia dos gentios. Mas Deus tornou este lugar, era um lugar desprezível, mas Deus mudou a história do lugar. Aí quando você fala que vinha daquele lugar, era desprezível, agora é um lugar de onde resplandeceu a luz. Sabe, eu gosto de gente que tem uma história de vida, porque na hora difícil, quando se olha para os pés da cruz, quem está lá? Galileus. Se olha para Jesus subindo, quem está lá? Os galileus. Se olha para a descida do Espírito Santo, quem está lá? Galileus. Pedro chega a dizer isso.
por quê? Porque a gente sabe de onde a gente saiu. Nós sabemos quem nós éramos. E a gente entende uma coisa: Jesus nasceu. Porque Ele nasceu, mudou a história da minha vida. Talvez nessa manhã o que você precisa na sua vida é que Jesus nasça de fato. Aí você pode dizer para você mesmo: Feliz Natal, feliz nascimento de Jesus na sua vida, porque a tua história foi mudada. Vamos adorar o Senhor com toda essa canção, mas vamos adorar agradecendo a Deus. Eu gostaria que você pudesse, na sua mente, tentar passar assim, o que era essa região e o que ela se tornou por causa de Jesus. Talvez você olhar para a sua própria vida e fazer uma retrospectiva: o que era a minha vida e o que ela se tornou, ou o que está sendo hoje, mas o que ela pode se tornar quando Jesus entrar de fato. Aleluia. Eu quero viver algo novo. Quando alguém fala para você assim: você comemora o Natal? Assim, como eu não comemorar o Natal? Natal para mim talvez foi dia que você nasceu de novo. 18 de abril de 1900 e tanto. Eu celebro o Natal porque ele mudou a história da minha vida. Eu celebro o Natal porque o versículo 2 e 3 diz respeito à minha vida. Isso aqui eu quero ler para você. Vamos ler juntos? Vamos olhar. Tem como você acompanhar aqui? Acho que não, né? A nova igreja vai ter um telão tão grande que você vai ficar tranquilo. Você vai olhar assim, ó. Ela vai chegar daqui 3 meses. Espera aí. Ó, versículo 2 do capítulo 9. Coloca aí. Eu vou ler com você. Olha, isso aqui é para nós, ó, para nós. Você tem que ler para você. Ó, o Sérgio que andava em trevas. Vamos lá. Capítulo 9 de Isaías, versículo 2. Traz para o pronome pessoal, para você, primeira pessoa. Não consegue aí, meus filhos? Isaías 9, 2. 9, 2. Vamos dizer junto, vai, ó. O Sérgio, aí fala seu nome. Fala alto, gente. 1, 2, já. O Sérgio que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. 3, olha o 3. O Senhor multiplicou este povo, a alegria aumentou. Alegre-se diante de ti, como se alegram na ceifa e exultam quando reparte espólio. Parece que ele queria arrumar um jeito de expressar como que era essa alegria. Como que era a alegria? É quando você se alegra na ceifa. Olha quanto que eu vou colher esse ano. Olha a colheita. Eu vou fazer um ato profético aqui. Ai, meu Deus, 2024 foi o ano mais extraordinário da minha vida. Olha que colheita. Ai, você, querido, como é que você celebra isso? Ai, aquela colheita assim, ai, obrigado, porque foi essa colheita. Não, irmão, a colheita vai ser tão grande, você vai pular, você vai se alegrar, você vai gritar. Gente, Deus não é Deus de pouca coisa. Ó, eu vou dizer uma coisa para você. Você precisa acostumar com Deus. Ele é exagerado. Deus é exagerado. Ele não pensa pequeno, ele pensa grande. Ele te dá o melhor. Vamos de novo, versículo 3. Ai, como é lindo isso aqui. Multiplicou a alegria, aumentou a alegria. Alegrem-se diante de ti. Como se alegram. E falar em alegria para aquele povo lá era coisa assim, mas como a alegria chegou num ambiente mais inóspito, mais difícil, mais azedo. Eu não sei qual é a crise, qual é a dificuldade que você pode estar vivendo hoje, mas Jesus quer nascer agora na sua vida. Jesus quer manifestar o Natal na tua casa hoje. Amém? Então eu gostaria que você
saísse do seu lugar aqui, você que está aqui hoje, fala assim: pastor, eu quero que Jesus nasça na minha vida agora. Eu quero nascer de novo, eu quero viver o novo. A minha terra é como a terra de Zebulão e Naftali, a terra da Galileia. Pastor, eu estou precisando de Jesus para mudar a história. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui. Você que está vivendo alguma situação, fala assim: pastor, esse versículo 3 aqui vai ser a minha realidade. Eu vou pegar essa situação e o Senhor vai aumentar a minha alegria. E a minha alegria vai ser tão grande que vai ser como a colheita, será tão grande, tão poderosa, que eu não sei como nem manifestar essa alegria. Então talvez você está agora vivendo uma situação, você, eu preciso de um milagre, de uma visitação de Deus, de um manifestar de Deus na minha casa. Eu quero que você saia aqui, vem aqui, a gente vai orar juntos, e a gente vai declarar esse versículo na vida dos irmãos, em nome de Jesus, amém? Vamos lá. Vem aqui, pode vir. Vem. Por que tem essa alegria? Essa alegria que tem razão. Ó, a alegria de Abacuque, ela não tinha razão. Ali é um ato de fé. Por isso que o livro de Abacuque, no capítulo 2, ele vai falar assim: o justo verá pela fé. É aquela coisa de você celebrar, cantar, jubilar, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira mente, não há gado no campo, as ovelhas foram arrebatadas do aprisco, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Aquilo é alegria de fé. Eu estou me alegrando independente da circunstância. É diferente. Essa alegria aqui, ó, é uma alegria que o versículo 4 vai dizer: por que o Senhor aumentou essa alegria? Porque o Senhor quebrou o jugo que pesava sobre eles, a vara que os oprimia, o cetro que os oprimia, o Senhor quebrou. Tem algum poder das trevas aqui nesta manhã que Deus quer quebrar da sua vida, amém? Eu vou pedir a igreja inteira entrar em oração, e alguns irmãos quiserem estarem aqui agora orando com esses irmãos. Pastores, fica aí perto, mas eu quero que eles tenham um momento deles. Nós precisamos orar sobre isso agora. Você vai entender o Natal. Natal não é o que o diabo está querendo fazer, esse velhinho barrigudo. Não, Natal, não, gente, Natal é Jesus. Jesus que nasceu, Jesus que veio, Jesus que tem uma palavra e Ele vai em direção àquela palavra. Ele é o cumprimento da promessa sobre a tua vida. A tua história começa a mudar hoje. Por quê? Porque não é um ritual, não. É uma presença, é uma palavra, é uma manifestação de vida do céu. É a luz que resplandece. Ela vai resplandecer nessas trevas e ela vai mudar essa história. Pai, ó meu Pai, nós estamos aqui nesta manhã do dia 24 de dezembro de 2023. Eu quero deixar registrado essa data, porque daqui um ano, ou muito menos do que isso, no final do próximo ano, este que está aqui vai olhar para trás e dizer: o Senhor aumentou a minha alegria. O Senhor quebrou o jugo que estava sobre a minha casa. O Senhor tirou o cetro do inimigo que pesava sobre mim. O Senhor tirou a vara que me oprimia. O Senhor mudou a minha sorte. Nós nos alegramos porque o Senhor tirou tudo que dominava a nossa casa. Ó Jesus, venha nascer, venha a tua presença agora e enche essa casa. Traz alegria, traz provisão, traz saúde, traz cuidado, traz, ó meu Deus, o livramento. Tira todo jugo, tira toda cegueira, tira toda desgraça. Leva hoje teus filhos a viverem o melhor que o Senhor tem. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Resplandeça
a tua luz, resplandeça a tua luz, e a alegria dos teus filhos será como a alegria de alguém que teve uma grande colheita. Mas é de pular, de saltar e dizer: o Senhor mudou a história da minha casa, da minha família. Oh meu Deus, oh meu Deus, eu creio nisso, e eu oro agora, e eu abençoo esta casa e esta família. Tira todo jugo opressor, ó terra aflita, para toda aflição, para todo domínio das trevas. Jesus entra e muda a história dessa casa. Jesus está agora entrando. Por quê? Porque o Senhor chegou. O Senhor chegou. Pega tudo isso aí, joga no campo, põe fogo, porque tem um tempo novo chegando para a tua vida. Joga fora esse sangue que está marcado, queima tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, no poder do nome de Jesus. Aleluia! Vamos fazer um ato profético aqui. Você vai fechar os teus olhos. Você vai fechar os teus olhos. E você vai fazer uma realidade, um retrato de fato de como você está agora. Eu sei, é duro, mas se lembre da dor, da humilhação, da dificuldade, da crise, do problema. Eu sei que a gente não gosta de lembrar disso, mas eu estou desafiando você. Você vai se lembrar disso agora. O versículo 5, ele está falando aqui um ato profético. Que toda bota que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, será queimada. Servirão de pasto ao fogo. Você vai fechar os olhos, você vai lembrar de toda essa dor. Mas você vai receber uma palavra que eu vou te dar agora. Vai resplandecer a luz. E quando você abrir os olhos, você vai entender uma coisa: Jesus chegou e Ele é suficiente para mudar a história da minha casa. Feche teus olhos um pouquinho. Pensa em toda essa dor, todo esse sofrimento. Pensa em tudo que está acontecendo. Eu sei que é duro, é ruim, mas você veio para cá assim, não é? Acredita na palavra de Deus? O que eu preguei é muito pouco diante daquilo que representa essa terra da Galileia dos gentios. Para um rei dizer assim: isso não vale nada, acabou. É terra seca. Quantas palavras você recebeu que você não vale nada, que você não vai dar certo na vida, você não vai chegar, você não vai conquistar, você não presta, sua família não presta, seu casamento acabou, você vai morrer, quanta coisa vai quebrar. Alguns aqui talvez até começam a dizer: eu vou acabar com a minha vida porque não tem mais razão para viver. Você vai abrir os seus olhos daqui a pouco, e eu vou declarar uma palavra: vai resplandecer a luz. Jesus está chegando na história da sua vida. 1, 2. Você está pronto? Então abre os olhos e aplauda a nova vida que você vai viver. Jesus, 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 é Ele, Jesus, Jesus, é Ele, Jesus. Uou! Glória a Deus, Jesus. Amém, gente. Glória a Deus. Olha, não tem nada novo, é a palavra de Deus. Eu só preguei a palavra, ela funciona. Fica na palavra, fica com a palavra de Deus. Amém, gente.